E olha, a campanha Outubro Rosa tem como objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. E é claro que a RFTV apoia essa causa. Afinal, o câncer de mama é uma doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas todos os anos e que mais atinge as mulheres. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o ginecologista Henrique Cassiano, do Hospital São de Mogi Guaçu, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Doutor Henrique, para a gente começar, né? A campanha traz aí essa questão do diagnóstico precoce. Quando a gente diagnostica precocemente essa doença, qual que é a chance de cura? A chance de cura no diagnóstico precoce do câncer de mama gira em torno de mais ou menos 95%. Então, o principal mesmo é o rastreamento, é diagnosticar o quanto antes a doença, porque a chance de cura é muito grande. E quais são os fatores de risco aí mais comuns para o câncer de mama? O principal fator de risco é a própria idade. O câncer de mama ele é mais comum nas mulheres acima dos 50 anos de idade, então esse acaba sendo o principal fator de risco. Mas, além da própria idade, a gente tem também fatores como obesidade, é um grande fator de risco, o sobrepeso, já na menopausa. Como fator de risco também a gente tem o próprio anticoncepcional, é um fator de risco, apesar de ser um pouco controverso na literatura, mas ele é sim um fator de risco também. A gente tem como fatores de risco a própria hereditariedade ou o histórico familiar, também acaba sendo um fator de risco, além de outros fatores como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, tudo isso pode influenciar para o aparecimento do câncer de mama. Mas é bom frisar também que nunca é só um motivo, é uma associação de fatores que desencadeiam a doença, tanto os fatores genéticos como fatores ambientais. É a junção de todos esses fatores que faz com que o câncer se desenvolva na mulher. O senhor comentou aí sobre a idade, né, que também é das principais causas, fatores de risco. O que a terapia de reposição hormonal, que normalmente é feita em mulheres já na menopausa, né, tem de relação com o câncer de mama? A terapia de reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama. Isso já foi estabelecido pela literatura, mas é um aumento baixo, aumenta em mais ou menos aproximadamente 1% o risco de câncer de mama. Então, quando nós vamos pesar o risco do câncer, o risco da reposição hormonal, e quando a gente vai comparar com os benefícios da reposição hormonal, na imensa maioria das vezes os benefícios superam os riscos. Então a reposição hormonal, apesar desse risco um pouco aumentado de câncer de mama, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante na qualidade de vida e na saúde da mulher. O senhor tinha comentado também aí sobre o anticoncepcional, né? Como que ele age? O anticoncepcional ele também é um fator de risco para câncer de mama pela exposição ao hormônio. Existe alguns trabalhos que mostram mesmo, mas sempre o anticoncepcional ele é um pouco controverso, né? Existe na literatura uma certa discussão frente ao anticoncepcional, mas ele aumenta, ele tem a capacidade de aumentar também, mesmo que pouco, mas aumenta o risco de câncer de mama pela exposição ao hormônio. A gente também tem, por exemplo, aquelas mulheres que entraram começaram a menstruar muito cedo e entraram na menopausa muito tarde. Essas mulheres, elas também têm um risco aumentado pro câncer de mama exatamente pelo mesmo motivo, pela exposição ao hormônio, pela exposição prolongada ao hormônio. Então, assim, digamos, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, Mas é bom evitar essa exposição a longo prazo. O ideal seria, bom evitar, até mesmo hoje a gente já vê um aumento importante nas mulheres que procuram, por exemplo, o DIU não hormonal, em contrapartida ao anticoncepcional. Então a gente vê essa procura maior pelos métodos não hormonais exatamente levando em consideração esses riscos que são inerentes aos métodos hormonais. Mas em contrapartida nós temos também a caso da reposição hormonal, que hoje a gente também vê uma procura muito maior. As mulheres elas estão cada vez mais procurando a reposição hormonal, mas é por uma questão de qualidade de vida, para conseguir ter
uma menopausa com mais saúde, com mais disposição, melhorar ânimo, libido, enfim, tudo que a terapia de reposição hormonal pode trazer de benefício para a mulher. Doutor, e conta pra gente, quais são os métodos de rastreamento disponíveis hoje em dia? O principal método de rastreamento é a mamografia, ainda é a mamografia. A gente tem disponível no nosso arsenal diagnóstico algumas opções, por exemplo, ultrassom, em alguns casos pode ser feito também tomografia, mas o principal ainda é a mamografia. A mamografia no Brasil ela é feita acima dos 40 anos de idade, anualmente, mas em alguns lugares do mundo existe uma diferença, tem lugar que começa a fazer a partir de 50 anos, tem lugar que é bianual e não anual, mas praticamente em todos os lugares do mundo o principal exame é ainda a mamografia. Então a recomendação aí para paciente, né, para as mulheres, é que faça uma vez por ano. De preferência, uma vez por ano a mamografia. E o autoexame, qual que é a importância dele nessa batalha aí contra o câncer de mama? O autoexame, ele também é fundamental. Inclusive, existe uma grande parcela dos cânceres que eles são diagnosticados não, mas que eles são percebidos pela mulher através do autoexame. Eu mesmo já tive alguns casos de mulheres que chegaram relatando uma diferença na mama e aí, quando a gente vai fazer a pesquisa mais a fundo, viu-se mesmo que era um caso de câncer de mama. O autoexame, ele é grátis, a mulher pode fazer todos os dias, não existe limite de idade, desde a menininha mais nova até a mulher mais idosa pode fazer, então também é de grande valia, de grande importância o autoexame. E como que faz esse autoexame, doutor? O autoexame ele é muito simples, basta palpar a mão em alguns sentidos e fazer alguns movimentos mais específicos. O principal que a gente tem e que eu acredito que é o melhor é passar os dedos de cima para baixo na tentativa de sentir alguns nódulos, algum nódulo, alguma alteração na textura da mama. Fazer movimentos circulares também, dedilhando a mama, na tentativa também de identificar algum nódulo e também fazer uma pesquisa na axila. Esses movimentos eles podem ser feitos com a mão abaixada e também com a mão erguida. Você faz esses movimentos utilizando esses dois métodos, com a mão abaixada e com a mão erguida. Dessa forma fica mais fácil de identificar alguma alteração, algum nódulo. E fácil de fazer, né? E fácil de fazer. Exato. Olha, o uso de próteses de silicone aumenta aí o risco para desenvolver o câncer de mama ou não tem nada a ver? O que a gente tem descrito até hoje é que não aumentaria o risco. Existe até uma certa dificuldade, às vezes, em diagnosticar esse câncer, essa alteração na mama, esse nódulo, mas também não é uma dificuldade muito significativa, o que os estudos mostram que não tem uma alteração tão significativa assim, apesar de às vezes ter uma certa dificuldade para identificar, mas não aumenta o risco de câncer de mama, pelo menos não significativamente. Uhum. E quando a gente fala de sintomas, quais os primeiros sintomas normalmente que a mulher sente, né, quando já está com câncer de mama? Na maioria das vezes, o câncer de mama, ele não dá sintomas, ou então ele dá sintomas muito, muito pobres, assim. É difícil, às vezes, até chegar no diagnóstico pela falta de sintomas. Mas, na imensa maioria das vezes, quando dá sintoma e é perceptível, a mulher ela vai perceber um nódulo mais enrijecido, bem duro mesmo, fixo, um nódulo que não se movimenta. Na maioria das vezes é um nódulo indolor, na maioria das vezes ele não dói e também pode ter alterações na pele, ficar com a pele um pouco mais vermelha ou então com aparência de casca de laranja, em que a pele ela fica mais enrugada, parecendo mesmo uma casca de laranja. Pode ter alteração no mamilo, uma retração importante do mamilo ou então às vezes até a saída de secreção pelo mamilo, normalmente é um lado só que sai. Uma secreção ela pode ser mais sanguinolenta ou às vezes mais purulenta e também alterações na axila. Também é comum ter nódulos palpáveis na axila e às vezes até no pescoço. A gente falou aí, né, de formas de identificar, no caso, né, o câncer de mama, um nódulo na mama. Eu gostaria que o senhor falasse quais são os tratamentos disponíveis atualmente para esse tipo de câncer. O tratamento ele depende muito do tipo histológico, depende muito do tipo do câncer. De opção que a gente tem é muito variável, vai desde quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, até o tratamento mais agressivo, entre aspas, que seria a cirurgia. E aí na cirurgia a gente tem alguns tipos de cirurgia que vai desde a retirada de um quadrante da mama até a retirada da mama por completo. Tem que estar visitando aí um especialista, né, com frequência. Tem que estar visitando um especialista com frequência. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor, seja muito
Volte mais vezes. Com certeza voltarei. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.